Muito bem, na aula de ontem aqui do nosso curso sobre o hábito de estudar e o motivo pelo qual a maior parte das pessoas acaba sempre reprovando, eu falei sobre o hábito como uma espécie de sistema, né? Como uma espécie de programa que a gente instala no computador da mente e faz com que aquilo se torne natural, né? Uma segunda natureza. Você para de gastar força de vontade, você para de gastar a sua vontade, digamos assim, para realizar aquelas atividades, e você as realiza sem grandes dificuldades, né? Você as realiza assim com uma certa facilidade natural. Dei como exemplo o hábito de escovar os dentes, ou hábitos até mais complexos, como o hábito de dirigir. Cá estou eu dentro de um carro agora, não por acaso. Então, hoje eu quero falar para você sobre como que você instala ou desinstala um hábito. Continuando nessa analogia metafórica, né, da ideia de ser uma espécie de aplicativo ou programa de computador. A primeira coisa que a gente precisa notar é que o hábito ele se instala com o tempo. Assim como existe um tempo de download, né, para você baixar um programa no seu computador, um aplicativo no seu celular, existe um tempo de instalação de um hábito na sua cabeça. E aqui é onde muita gente fracassa. Existem estudos que vão falar de 21 dias, tem outros estudos que vão falar de 30 dias, tem outros estudos que vão falar de 90 dias, enfim. Não vamos ficar apegado a um número de dias, vamos olhar para o fato. É o seguinte, você vai ter que fazer, você quer transformar alguma coisa num hábito, por exemplo, você quer transformar caminhar na rua num hábito seu. Você vai ter que passar uma certa quantidade de tempo fazendo isso só com base na força de vontade. E como nós sabemos que a força de vontade é limitada, não adianta você fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Não adianta tentar instalar um monte de hábito ao mesmo tempo. Isso é loucura, né? Você precisa instalar um hábito de cada vez, de preferência. No máximo uns 2, assim. Mas não dá pra você tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque você vai ter que gastar força de vontade no início. Uma vez instalado um hábito, a gente pode partir para outro. Pegando o exemplo aqui da caminhada na rua. Você vai passar, sei lá, de 1 mês a 3 meses indo caminhar todos os dias de saco cheio. Indo caminhar com uma certa raiva por estar fazendo aquilo. Por quê? Porque você vai ter que gastar a força de vontade para ir lá fazer o ato de caminhar. Então não vai ser um negócio prazeroso, você não vai sair na rua às 5 horas da manhã prestando atenção no canto dos passarinhos e no sol que está nascendo. Você vai sair na rua às 5 horas da manhã de cara amarrada. Mas você vai? Você cumpre mesmo assim. A instalação do hábito, em primeiro lugar, ela depende de uma disciplina até bastante férrea. Você tem que ser bastante duro consigo mesmo. Você vai ter que cumprir sua palavra. Eu me propus a vir, então virei. Nos estudos, idem. Quando você está começando a instalar o hábito de estudar, não vai dar para fazer como lá nos vídeos motivacionais, de fazer 20, 30 horas por dia. Você vai ter que começar pouco, mas constante. Eu vou dar um exemplo meu, como eu conto lá no livro A Arte da Aprovação. Eu, quando comecei a estudar, isso em 2017, eu era muito vagabundo e viciado em dopamina no geral, né? Viciado em jogos online, videozinhos na internet, ficar conversando nada com os outros. Então, eu comecei ali em 2017, assim, completamente desfocado, muito indisciplinado. Eu não conseguia passar mais do que 30 minutos estudando quando eu comecei. É vergonhoso, mas é a verdade. Comecei com 30 minutos. E como é que eram esses 30 minutos? Amanhã a gente vai falar sobre o ciclo da aprendizagem, vai falar um pouquinho sobre o passo a passo para você aprender qualquer coisa que seja. Mas esses 30 minutos eram divididos em assistir uma aula, fazer uma lista de questões de fixação e acabou, né? Era o que dava para fazer também em 30 minutos. Quando eu terminava aquilo, eu ia fazer o que eu quisesse no resto do dia. Isso é baseado numa metodologia de instalação de hábito, né, que está naquele livro Mini Hábitos, muito interessante, inclusive. É o seguinte, você quer começar a ter o hábito de fazer flexão todos os dias? Começa fazendo uma flexão. Uma flexão não vai te deixar mais forte. Uma flexão não vai fazer de você, né, the One Punch Man. Uma flexão não vai te transformar no Siban, mas vai fazer uma coisa muito importante, que é começar a instalar esse hábito de, cara, ir ali pro chão e fazer uma flexão. E você logo vai começar a notar que uma tá muito fácil, então você vai ficar com vergonha, né? Quando você for fazer uma, você vai acabar fazendo 5, e de 5 você vai para 10, de 10 você vai para 20. No estudo a mesma coisa. Eu peguei essa lógica e falei, bom, não consigo estudar, não consigo fazer nada, sou vagabundo demais, sou preguiçoso, então o que eu vou fazer? Eu vou começar pequeno e vou crescer gradualmente. Isso era novembro, meados ali de novembro de 2017. Quando cheguei a dezembro de 2018, no final, já na virada, dezembro de 2017, na virada para 2018, para janeiro de 2018, eu já estava estudando em média 4 horas sozinho por dia. E detalhe,
eu comecei a achar prazeroso estudar. Por quê? Porque quando a gente se habitua a alguma coisa, aquilo é meio que prazeroso, né? A gente até sente falta se não fizer. Então eu comecei a diminuir cada vez mais o meu tempo de jogo e aumentar cada vez mais o meu tempo de estudo. Quando virou para 2018 em si, eu parei. Até hoje eu não jogo quase nada. Eu parei completamente de jogar. Por quê? Eu entendi que era muito mais divertido subir de nível e adquirir experiência e habilidades na vida real, né? Do que com um personagemzinho lá no jogo. Então, essa instalação de um hábito, ela passa primeiro por uma certa paciência, a gente não pode ter essa pressa. A maior parte das pessoas começa e para nos estudos, por quê? Porque fica sempre naquela coisa de eu tenho que estudar 10 horas, eu tenho que estudar 20 horas, eu não posso dormir, eu não posso comer, eu não posso cagar, eu não posso fazer nada, eu tenho que só estudar. E aí o que acontece? O sujeito tá nesse jeito, neurótico, ele não consegue instalar o hábito do estudo, o estudo sempre exige força de vontade, ele sempre é uma atividade difícil, né? Sempre custa muito para fazer, e aí acaba em determinado momento desistindo, não dá para sustentar aquele esforço no longo prazo. É a mesma história de quanta gente vai para academia, paga um ano adiantado, vai uma semana e desiste. Por quê? Porque não focou naquela uma semana em crescer gradualmente, em respeitar os limites do próprio corpo. Focou naquela uma semana em agir como se já tivesse há 10 anos na academia. Então já começa compra não sei quantos suplementos, compra não sei quantos quilos de whey, e aí quer levantar muito peso, e quer fazer muita coisa, e quer bancar o picaralho pacadinho lá. Cara, o que acontece contigo? Você trava, em determinado momento você fala, não dá pra fazer isso aqui é chato. E você nem admite que desistiu, você só para mesmo, né? Só para, inconscientemente você admite que desistiu, mas conscientemente você não fala pra ninguém, você não faz um post no Instagram, né, dizendo, pessoal, desisti da academia. Não, você só para de ir. Enquanto isso, aquelas pessoas que conseguem ir todos os dias são as que têm esse crescimento gradual, né? São aquelas pessoas que focam em cada dia, dar o seu máximo. E, obviamente, esse máximo, ele, assim, é diferente, né? A cada dia ele é diferente. Ou seja, quando você está começando na academia, sei lá, o teu máximo vai ser levantar 10 quilos, né, no supino, 20 quilos porque tem 10 na barra, né? Então, assim, teu máximo é uma fisioterapia. E depois de um ano fazendo aquilo, dando o máximo todos os dias, você não cresce gradualmente? Nos estudos é a mesma coisa. Você tem que começar com uma espécie de fisioterapia intelectual. Você tem que começar devagarinho e ir, principalmente aqui, adicionando recompensas. Tem um livro interessantíssimo sobre os hábitos, né? Vários livros interessantíssimos sobre os hábitos, né? Tem Hábitos Atômicos, tem O Poder do Hábito, enfim. Mas no Poder do Hábito, eu gostei muito da forma como Charles Duhigg utiliza da psicologia behaviorista para mostrar o ciclo do hábito, né? Que você vai ter o gatilho, a ação, a recompensa. Muita gente deixa de se recompensar depois do estudo. E por isso mesmo o estudo dessas pessoas é ineficaz, é fraco. São pessoas que estão sempre se cobrando demais. Se o sujeito conseguiu estudar 1 hora hoje, em vez dele comemorar que finalmente conseguiu pelo menos 1 hora de estudo, ele já começa a se cobrar porque ele acha que tinha que ter estudado 10. E mesmo que ele conseguisse estudar 10, ele já estaria se cobrando, pensando que tinha que ter estudado 20. Mesmo que ele conseguisse dormir só 4 horas, não fazer mais nada no dia, e só estudasse, ele ainda estaria se cobrando, achando que ele tinha que ter estudado 30, sendo que ele nem tem 30 horas num dia. Então a gente vê o seguinte, esse excesso de autocobrança, ele atrapalha na instalação do hábito. Ele transforma você numa pessoa que está sempre devendo. Sabe aquela sensação de trabalhar e nunca mudar de vida? Né? Muita gente experimenta isso, muita gente experimenta essa sensação horrível, né? Pô, você trabalha pra caramba, acorda cedo, faz por onde, e tua remuneração não aumenta, você está sempre cheio de dívida, e as dívidas não param de aumentar, e como é que eu faço? Ora, você tem que parar de viver do jeito que você está vivendo. Você tem que procurar uma outra forma. Como dizia o Einstein, né? É loucura a tentar encontrar resultados diferentes com ações iguais. Então a gente precisa mudar o approach aqui, né? A forma como você aborda esse negócio. O estudo, idem. Esse jeito de tentar estudar não funciona. Esse jeito de tentar estudar te enfraquece, porque no longo prazo você não consegue ter constância. Você até vai conseguir dar o seu máximo numa segunda-feira, mas na terça-feira você vai estar tão acabado que você não vai fazer mais nada. E no momento que você está instalando um hábito, é muito importante que você fique ali fazendo. Eu propus o desafio de 90 dias aqui no canal em agosto, né, de 2024. Muita gente fez e falou, caramba, Matheus, esse desafio mudou a minha forma de estudar para sempre. Por quê? Porque se você durante 90 dias consegue todos os dias bater uma meta, você nota que depois a coisa já está instalada, já está funcionando, né? Então é aqui,
Faça todos os dias. Comece pequeno. Cresça gradualmente. Mas principalmente, se recompense depois de cada progresso. Isso é uma coisa fundamental. Absolutamente fundamental. Se você não se recompensar depois de cada progresso, se você não se recompensar mesmo, mas eu só consegui estudar 1h30. Se recompense mesmo assim. Depois que você já tiver muita habilidade, você já tiver o hábito instalado do estudo, a gente vai começar a refinar esse estudo, né? É o que eu ensino lá na Forja. Começar pequeno e ir refinando gradualmente através da observação do seu corpo, através da observação dos seus limites, entendendo o princípio do pêndulo, né? Como que você vai mais para um lado para o outro, como você começa a aumentar o seu estudo, né? Pouco a pouco. Então, depois que o hábito já está instalado, o resto sai. Mas enquanto o hábito não se instala, não adianta. Você vai ficar dando soco na parede e você não vai abrir um buraco nela, beleza? Não vai adiantar. É aqui a grande raiz da maior parte dos problemas que as pessoas enfrentam, né, nesse crescimento, nessa jornada rumo a dominar os estudos todos os dias. Por quê? A jornada rumo à aprovação não é um negócio que vai acontecer no dia da prova, como a gente falou ontem. A jornada rumo à aprovação é um negócio que vai acontecer todo santo dia. É o domínio que você tem dos estudos diariamente que constrói a aprovação lá no longo prazo. Combinado? Se você está gostando desse nosso mini curso aqui, se você já tá caindo fichas aí, você já está vendo as coisas de forma diferente, deixa um comentário aqui embaixo para mim e deixa também algumas dúvidas que você tenha, né? Pode perguntar aí o que você quiser. Comenta aí o que você está achando desse nosso mini curso. Amanhã tem mais uma aula. Forte abraço. Fica com Deus. Até amanhã.